escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, te acolho para a nossa meditação da Palavra de Deus. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum, mas hoje a igreja celebra um mártir, um santo, São Maximiliano Kolbe. É um padre da Polônia que durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, ofereceu a sua vida no lugar de um pai de família, num grande ato de altruísmo e de amor ao próximo. Vamos escutar o trecho do Evangelho neste dia de hoje. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Rio Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta liturgia de hoje nos apresenta o tema do perdão e no dia de São Maximiliano Kolbe, que no ato maior da liberdade que pode existir a um ser humano, que é de entregar a sua vida por amor a outros e sem sentimentos contra os seus executores. O exemplo deste homem nos ajuda como que o Evangelho pode transformar a vida de uma pessoa. Então Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus conta essa história para exemplificar que o perdão deve ser oferecido todas as vezes que for necessário. Mas nós nos deparamos na nossa experiência humana e na realidade da nossa vida, como é difícil conviver com esta realidade do perdão. Porque o perdoar exige fugir de uma lógica, de um esquema de pensamento e de um modo de vida que, desde muito cedo, nós somos acostumados, que é a lei da retribuição,
da reciprocidade, né? Então, aquilo que nos fere é atitudes, palavras, formas das pessoas que não encontram reciprocidade porque fogem dessa regra, né? Do dar e receber. Então, os atos de violência, os atos de desprezo, os atos de buscar o mal do outro, de buscar prejudicar o outro, de ofender, de matar, de destruir, não só de forma literal, mas pelas palavras, pelos gestos, pelas atitudes, né? Então, aquelas coisas que ficam gravados na alma, no pensamento, como feridas tão profundas, porque fogem à lei da gratuidade, ou melhor, da reciprocidade. E nós fomos habituados a esta lei, né? Oferecer o que nós recebemos. Então, quando essas palavras ou essas ações ferem, como é difícil oferecer de forma diferente. Como é difícil. E é então que o Evangelho nos convida. E Jesus apresenta como argumento, né? O perdão recebido. E de quem é o perdão recebido? Meus irmãos, o primeiro fundamento do perdão é a consciência e o reconhecimento que, em primeiro lugar, nós somos perdoados por Deus das nossas faltas. Deus olha com misericórdia para os nossos atos maus. Deus não nos julga segundo merecem as nossas faltas. E esta é a primeira consciência. E por isso Jesus conta a história deste homem que foi perdoado de uma dívida grande, mas não foi capaz de oferecer perdão a quem lhe devia coisas pequenas. Deus derrama sua misericórdia sobre nós. Ele primeiro oferece a bondade do seu perdão para nós. Em Cristo Jesus, é a misericórdia e o perdão de Deus que nos abrem as portas para uma vida nova. E é esta consciência e é esta verdade o primeiro fundamento do perdão. Somos perdoados por Deus. Aquele que recebeu de graça é chamado a oferecer perdão. O segundo argumento para o perdão é que nós somos chamados pelo Evangelho a ultrapassar essa lei da reciprocidade. Porque senão nós seremos presos à lei da natureza e não à lei do Evangelho. Porque a lei da natureza é recíproca, né? Gostar de quem gosta, oferecer o bem a quem faz o bem, dar a quem dá e fazer o contrário a quem faz também o contrário. Esta é a lei da natureza. E nós somos chamados a viver no regime da graça, que é o Evangelho, novas criaturas, homens e mulheres novos. Isso exige passar a lei da gratuidade. Significa que você vai oferecer a outro algo que ele não te ofereceu. Você vai dar a alguém algo que ele não te deu, algo que você não recebeu. E é isto o perdão. Você oferecer a outro uma ação que você não recebeu dele. Pelo contrário, você recebeu diferente. Então, o perdão brota da gratuidade. E muitas vezes, nós não perdoamos e temos dificuldade em perdoar, porque nós nos apegamos às ideias que fazemos das pessoas, né? Achando que determinada pessoa nunca vai agir dessa forma ou fazer aquela situação, porque nós criamos expectativas em torno das pessoas. E grande parte das vezes, o que nos fere tanto é porque as expectativas que criamos em torno de pessoas são frustradas. Então, não é a outra pessoa, mas as expectativas que criamos em torno dela.
achando que aquela pessoa nunca poderia fazer assim, nunca poderia ferir, nunca poderia ter determinado comportamento. Mas cada pessoa é limitada, é condicionada a determinadas situações. Mas a gente cria expectativas. E às vezes essas expectativas frustradas que criamos em torno dos outros é um grande obstáculo a perdoar. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Todas as vezes que for necessário. Este é um caminho de libertação. Peçamos que o Evangelho nos ajude a viver o perdão nas nossas vidas. Compartilhe este vídeo, curte e deixe um comentário. O Senhor te abençoe, que Ele te proteja e te livre de todo mal e te conceda a sua bênção e proteção. E em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu parei pra escutar o Senhor.